E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso assunto, né? Na aula passada nós vimos sobre congruências e eu fechei a aula falando sobre uma definiçãozinha de inverso módulo M, né? Então, a gente dizia que um número A barra era a solução da equação, no caso da congruência linear AX congruente a um módulo M, e esse A barra, ele era chamado do inverso do A módulo M. Bom, então dando continuidade, nós temos uma proposição bem interessante decorrente disso. E a proposição diz o seguinte: seja P um número primo, o inteiro positivo A é o seu próprio inverso, módulo P, se e somente se e só se esse A for congruente a 1 módulo P, ou o A for congruente a menos 1 módulo P. E isso é fácil de ver o porquê. Eu vou fazer a ida, mas a volta é só fazer o passo voltando, contrário, tá? É a mesma demonstração. Então, vocês vão ver como é simples, porque se o A é inverso dele mesmo, ou seja, A vezes A é congruente a 1 módulo P. Pois o A, ele é solução, pois A é solução de AX congruente a 1 módulo P. Se eu estou dizendo que o A é inverso de A módulo P, então o A é solução da congruência linear AX congruente a 1 módulo P. O que faz com que A vezes A seja congruente a 1 módulo P, ou seja, A ao quadrado é congruente a 1 módulo P. Isso significa que o P divide A ao quadrado menos 1, ou seja, o P divide A menos 1 vezes A mais 1. Bom, e aí, o que é que significa dizer que o P divide A menos 1 A mais 1? Isso implica que o P divide A menos 1 ou o P divide A mais 1. Se o P divide A menos 1, de imediato, A é congruente a 1 módulo P. Então, daqui nós temos isso. Se o P divide A mais 1, então A é congruente a menos 1 módulo P. O que chega ao nosso resultado. Bom, e essa ideia, essa proposição, ela é interessante pelo seguinte fato. Vejamos o seguinte. Vou limpar aqui a tela. Vamos pegar aqui o conjunto dos números inteiros de 1 a 12. Tá? Então, dentre esses números de 1 a 12, somente, então, dentre esses números aqui, somente 1 e o 12 são seus próprios inversos, né? São seus próprios inversos, módulo 13. Somente o 1 e o 12 são seus próprios inversos, módulo 13. Ou seja, se vocês forem ver, o 1 é congruente a 1 módulo 13, não é congruente a menos 1, mas é congruente a 1. E o 12 é congruente a menos 1 módulo 13.
O 12 não é congruente a 1, mas é congruente a menos 1. Então, pela proposição anterior, 1 e 12 são os seus próprios inversos módulo 13. Né? E nenhum dos outros números, o 2, o 3, até o 11, nenhum deles, no caso, são os seus próprios inversos. Eles não são inversos de outros aí. Né? Então, vejamos o seguinte. Vamos pegar esses outros números, então, e ver quem é inverso de quem. Então, veja, por exemplo, que o 2 é inverso do 7. Logo, 2 vezes 7 é congruente a 1 módulo 13. Veja também que o 3 é o inverso do 9. 3 vezes 9, 27. 27 menos 1 é 26, que é múltiplo de 13. Veja que o 4 é o inverso do 10. E o 10 é inverso do 4, né? Sucessivamente. O 5, inverso do 8. 5 vezes 8, 40, menos 1, 39. E o 39 é múltiplo de 13. E o 6 é do 11. Né? 6 é do 11. Então, veja aqui, eu tenho o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 9, o 10 e o 11. Todos os números que não eram seus inversos próprios. Né? Olha que interessante aqui. Agora é o seguinte. Multiplica todo mundo. Nós vimos uma propriedadezinha lá na aula passada em que nós poderíamos simplesmente multiplicar todo mundo. Né? Então, multiplicando tudo, temos do lado esquerdo 2 vezes 3 vezes 4 vezes 5 vezes 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10 vezes 11. Do lado direito da congruência, 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 é tudo 1. Isso tudo módulo 13. Eu posso acrescentar aqui o 1 que não vai alterar nada, né? E se eu multiplicar por 12, dos dois lados, eu vou ter o produto de 1 até 12 do lado esquerdo, que é 12 fatorial. Do lado direito eu vou ter 12, módulo 13. Então, depois aqui eu multipliquei todo mundo por 12. E olha que bacana, o 12 nós acabamos de ver aqui acima, ó, que o 12 é congruente a menos 1. Então, nós temos que 12 fatorial é congruente a menos 1, módulo 13. Aí você diz o que é que isso tem de espetacular? Tem. Porque se você observar esse padrão aqui, isso daqui é algo assim, ó. 13 menos 1 fatorial, congruente a menos 1, módulo 13. Olha que incrível. Então, será que com todo primo isso é válido? A pergunta é, será que qualquer primo que eu tomar, P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo 13? Será que isso ocorre? E a resposta, opa, módulo 13 não, né? Perdão. Módulo P, né? Será que todo P, sendo primo, P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P? Será que isso ocorre? Essa fica uma pergunta. E a resposta é sim, né? Isso é um teorema bem interessante, e a resposta é sim, que é o que nós chamamos de teorema de Wilson. Então, não, eu ia apagar aqui, mas eu vou dar um shift somente. Então, vou colocar aqui o teorema de Wilson.
E o teorema de Wilson diz o seguinte: se P é primo, então vale que P menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P. Olha que bacana. E a demonstração ela é parecida com o que nós fizemos agora há pouco, que foi feito aqui agora há pouco. Você analisa o conjunto de 1 até P menos 1. Veja que aqui em cima eu analisei o conjunto de 1 a 12. Então, lá em cima eu analisei o conjunto de 1 a 12. Ou seja, se você observar o conjunto de 1 a 12, é um conjunto de resíduos módulo 13. Né? Ele faz parte de um conjunto de resíduos de módulo 13. E dentre os números de 1 a P-1, somente o 1 e o P-1 são seus próprios inversos. Então, do 2 ao P-2, eles ficam sendo um inverso do outro, de um dos elementos do conjunto, como eu mostrei aqui, o 2 com 7, o 3 com 9, o 4 com 10, o 5 com 8 e o 6 com 11. De forma que você pode multiplicar todo mundo e vai aparecer, depois você multiplica por 1 e multiplica por P-1 dos dois lados e vai aparecer o P-1 fatorial, né? E do outro lado, do lado direito, você tem P-1, mas P-1, como ele é congruente a menos 1, porque P, a menos 1 módulo P, né? Porque P já é divisível por P. Então, P-1 não pode ser divisível por P, não pode ser congruente a 1, tem que ser congruente a menos 1. Né? Então, sendo congruente a menos 1, P-1 é seu inverso, né? Seu próprio inverso. O que nos traz que P-1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, satisfazendo, assim, o teorema de Wilson. Olha só que bacana. Então, a ideia da demonstração do teorema de Wilson é essa mesma que foi feita aqui, com o exemplo do trezinho, tá? Ok. Tem um outro teorema também que é muito interessante. Quer dizer, um outro teorema não, mas é uma consequência, obviamente, daqui do teorema de Wilson, que é uma forma de se caracterizar números primos, que é um teorema, na verdade. E aí a gente diz o seguinte: se n é um inteiro, tá ok. O n menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo P, então n é primo. Ou seja, se você tem um número que satisfaz essa condição, aqui módulo P não, né? Módulo N. Se você tem um número que satisfaz essa condição, então obrigatoriamente esse número tem que ser primo. Isso vem do teorema de Wilson. Então, uma consequência interessante do teorema de Wilson é você poder agora ter uma forma de caracterizar um número para saber se ele é primo ou não. Como eu sei se o número é primo? Se ele satisfaz a congruência do teorema de Wilson. Beleza? Isso é interessante. Bom, vou limpar aqui, que agora nós vamos passar para um outro teorema importante, que é o pequeno teorema de Fermat. A gente fala pequeno teorema de Fermat, porque o teorema de Fermat mais importante, que é o grande teorema de Fermat, foi demonstrado pelo americano Andrew Wiles, né, ali na década de 90, e é um teorema grandiosíssimo que envolve geometria, com teoria algébrica de números, etc. e tal. Né? Então, muito mais fortíssimo do que esse teorema que eu vou falar aqui. É por isso que nós chamamos esse de pequeno teorema de Fermat. E ele diz o seguinte: seja P',
se P não divide A, no lugar de P não divide A, a gente poderia substituir aqui, vou colocar em parênteses, por, se o MDC de A e P for 1, dá no mesmo, né? Se o MDC entre o A e o P for 1, ou se P não divide A, as duas afirmações são equivalentes, então, A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Então, diz isso aí o pequeno teorema de Fermat. Bom, e como é que a gente demonstra isso? A demonstração é simples, pois nós sabemos que o conjunto formado pelos P números do 0 até o P menos 1, o conjunto formado dos números do 0 até o P menos 1, nós vimos na aula passada que isso aqui constitui um sistema completo de resíduos módulo P, né? Então, significa o quê? Que qualquer conjunto contendo no máximo P elementos, nós vimos que, sendo eles incongruentes módulo P, eles podem ser colocados em correspondência com esses elementos que estão aqui nesse conjunto. Uma correspondência biunívoca ainda. 1 para 1. Né? E esse novo conjunto, que é correspondente biunivocamente, esse novo conjunto também constitui um sistema completo de resíduos módulo P. Então, nós vimos isso. Tem até um exemplo de como a gente constrói outros conjuntos de resíduos módulo P, em que cada um dos elementos tem que ser congruente 1 a 1 a os elementos do 0 ao P menos 1. Né? Então, agora, veja o seguinte. Considere os números A, 2A, 3A, etc., até o P-1A, com o MDC entre A e P igual a 1, ou seja, nenhum desses números aqui, é divisível por P. Como o A não é divisível por P, e nenhum dos números do 0 até o P-1 é divisível por P, então o A vezes 1 não é divisível por P, o 2 vezes A não é divisível por P, o 3 vezes A também não é divisível por P, até o P-1 vezes A, ninguém desse conjunto de números aqui é divisível por P, ou seja, nenhum desses números é congruente a 0, módulo P. Então, quaisquer dois desses números aqui são incongruentes, módulo P. Tá? Então, como há uma relação biunívoca com esse conjunto aqui, nós podemos, a menos da ordem, obter congruências entre esses elementos desse conjunto com esses aqui, com exceção do 0, obviamente, módulo P. E aí, quando você multiplica todo mundo, do lado esquerdo vai ter A vezes 2A, vezes 3A, vezes etc., até o P menos 1A. Do lado direito vai ter 1 vezes 2, vezes 3, até o P menos 1. Isso daqui, módulo P. Vou dar só um shift aqui. Ok, pronto. E aí o seguinte, do lado esquerdo nós temos o A, está aparecendo aqui, P menos 1 vezes, então vou ter A elevado a P menos 1, vezes 1 vezes 2 vezes 3 até o P menos 1 é P menos 1 fatorial. Do lado direito nós temos P menos 1 fatorial, módulo P. Lembrando que do 1 até o P menos 1 ninguém divide P. Então o P não divide P menos 1 fatorial. Ou seja, como
o MDC entre P e P menos 1 fatorial é 1, porque o P não divide ninguém aqui nesse produto, P menos 1 fatorial. Né? Então, vale a lei do cancelamento, é uma das proposições lá de congruências que nós vimos. Então, nós podemos aqui efetuar a lei do cancelamento, cancelar dos dois lados. E aí, nós temos que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P, o que segue o resultado do teorema. E isso é extremamente interessante, né? Daqui a pouco eu vou mostrar alguns exemplos de exercícios feitos usando o teorema de Wilson e o teorema de Fermat, o pequeno teorema de Fermat. Então, vou limpar aqui a tela para a gente dar prosseguimento. Bom, do teorema de Fermat há uma relação bem interessante envolvendo o resultado do teorema de Fermat e a função φ de Euler. Né? Lembram o que dizia a função φ de Euler? Só um abre aspas aqui. Φ de um número n é o número de elementos, o número de inteiros menor do que n, que são primos entre si com n. Então, se nós observarmos o que diz o teorema de Fermat, que A elevado a P menos 1 é congruente a 1 módulo P. Mas se nós observarmos, φ de P é P menos 1. Nós já calculamos isso na aula de funções aritméticas. Com este resultado aqui, nós temos que A elevado a φ de P é congruente a 1 módulo P. Olha que interessante. Uma pergunta aqui que é mais interessante ainda é: será que se eu tiver um n qualquer, sem importar se seja primo ou não, A elevado ao φ desse número é congruente a um módulo desse número, com o MDC, obviamente, entre o A e o número igual a 1? Isso aqui vale? Essa é uma pergunta interessante. E a resposta é sim. E é um outro teorema que nós chamamos de teorema de Euler. Não à toa o nome é teorema de Euler, porque ele está vinculado a esta função de Euler, né? Essa função aritmética. Então, antes de mostrar o teorema de Euler, nós temos aqui uma definição a ser colocada. E a definição diz o seguinte: um sistema reduzido de resíduos módulo M é um conjunto de φ de M inteiros. E aí eu vou chamar aqui R1, R2, até o R do φ do M, tais que cada elemento do conjunto, né, é relativamente primo, com N. E, obviamente, que se nós tivermos
um índice I diferente de J, então nós temos que o RI tem que ser incongruente ao RJ. Eles são incongruentes entre si, módulo M. Um exemplo. Deixa eu dar um espaço aqui. Um exemplo disso. Se eu pegar o conjunto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós sabemos que isso aqui é um sistema completo de resíduos módulo 8. É um sistema completo. Nós estamos falando agora de sistema reduzido. O sistema reduzido vai ser 1, 3, 5, 7. Veja que eles são incongruentes entre si, obviamente, e são os únicos números que são primos entre si com 8. O 0 não é primo entre si com 8, obviamente não dá para calcular, o MDC vai ser 8, né? O 2 não é primo entre si com 8, o 4 também não, nem o 6. Só me restam o 1, o 3, o 5 e o 7. Ou seja, a fim de obter um sistema reduzido de resíduos, módulo 1M qualquer, então basta retirar os elementos que não são primos entre si com ele. Então você tem aqui, no caso, um sistema reduzido de resíduos, módulo 8, né, nesse caso. Então, bem simples. Obviamente que, se o M é primo, todos os elementos do conjunto do sistema completo de resíduos vai fazer parte também do sistema reduzido de resíduos. Isso é óbvio. Tá? Bom, ok. E aí tem um teorema. Para a gente chegar no teorema de Euler, precisamos desse outro teorema. E o teorema diz o seguinte: seja A um inteiro positivo, tal que o MDC entre A e M é 1. E aí, se R1, R2, até o R de φ de M é um sistema reduzido de resíduos, módulo M, então, A vezes R1, A vezes R2, etc., até A vezes R do φ do M, é também um sistema reduzido de resíduos, módulo M. Isso é verdade pelo exemplo que nós vimos lá acima. Eu peguei do 0, do 1 até o P menos 1, né? Peguei do 1 até o P menos 1, e esse conjunto era um sistema, fazia parte de um sistema completo de resíduos módulo P. Para mostrar o Fermat, né? O pequeno teorema de Fermat. E aí eu multipliquei todo mundo por A. A2, A3, A até o P menos 1A. Como o P, o A e o M não. O A e o P lá no teorema de Fermat não se dividiam, A vezes 1, A vezes 2, A vezes 3 até o A vezes P menos 1, ninguém aí era múltiplo de P. Ninguém aí era divisível por P. E eles também faziam parte, tinha uma relação bionívoca com os elementos de 1 até o P menos 1. Então, consequentemente, esses elementos também faziam parte de um sistema, de um outro sistema de resíduos, que é o que nós temos aqui. Nós temos agora um M qualquer, e esse M não é divisível por A, ou seja, o MDC entre A e M é 1. E você tem um conjunto de φ de M elementos, em que é um sistema reduzido. Se você multiplica todos esses elementos por um certo A,
contanto que o MDC de A em M seja 1, fazendo o mesmo paralelo com A, nós também vamos obter um sistema, no caso, reduzido aqui de resíduos. Isso é bastante interessante, porque a ideia da demonstração é a mesma do que nós fizemos lá com o Fermat. Então, a gente pode fazer isso daqui diretamente com Euler. E aí nós obtemos o teorema de Euler. E aí o teorema diz que se M é um inteiro, deixa eu separar mais essa palavra inteiro, é um inteiro positivo, e há um inteiro tal que o MDC de A em M é 1, então A elevado a φ de M é congruente a 1 módulo M. Tá, e a ideia da demonstração é a mesma lá do Fermat, usando esse teorema que nós temos aqui acima. Certo? Então, bem interessante. Agora, mais interessante ainda são alguns exemplos de aplicação desses teoremas. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Nossa aula de hoje, em termos de conteúdo, é basicamente só isso, tá? Então, um exemplo aqui. Encontre o menor resíduo positivo de 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9, módulo 5. Aqui é fácil, porque 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 é fácil multiplicar, e aí é fácil dividir por 5 e é só pegar o resto. Perfeito. Mas vamos fazer de uma outra forma. Vamos observar que o 6 é congruente a 1 módulo 5. Vamos observar que o 7 é congruente a 2 módulo 5. Vamos observar que o 8 é congruente a 3 módulo 5. E vamos observar que o 9 é congruente a 4 módulo 5. Se eu multiplico todo mundo, eu tenho 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9. Do outro lado, eu tenho 1 vezes 2 vezes 3 vezes 4 módulo 5. Mas isso daqui nada mais é do que 4 fatorial, que é 5 menos 1 fatorial. E pelo teorema de Wilson, 5 menos 1 fatorial é congruente a menos 1 módulo 5. E qual é o número que é congruente a menos 1 módulo 5? O 4. Como menos 1 é congruente a 4 módulo 5, então 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 é congruente a 4, que é o menor resíduo positivo, módulo 5. Olha só a elegância, a beleza de se resolver dessa forma, do que ir para a forma braçal. Obviamente que aqui dá para ir para a forma braçal, só multiplicar 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 e dividir por 5 e ver que o resto é 4. Aí é fácil. Ok. Mas se você tem 6 vezes 7 vezes 8 vezes 9 vezes 10 até o 100, você vai fazer isso de forma braçal? Não. Você vai fazer de uma forma inteligente. Certo? Então, isso é interessante, né? Nos dá ideias mais inteligentes para se resolver certos problemas. Vamos ver outro exemplo. Calcule, falando em resto, calcule o resto da divisão de 2 elevado a 100.000,
esticar a baladeira aqui por 17. Então é realmente, se eu não tiver uma ideia brilhante, mais interessante, mais inteligente para resolver esse problema, estou ferrado. Mas, se você observar, o 2 não divide 17. Então, ele cabe no teorema de Fermat. Ou seja, 2 elevado a 17 menos 1 é congruente a 1 módulo 17. Olha que interessante. Ou seja, 2 elevado a 16, né? 2 elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17. Então, isso aqui implica que 2 elevado a 16 é congruente a 1 módulo 17. E se você observar, o 100.000 nada mais é do que 6.250 vezes 16. Olha só, o 100.000 é 6.250 vezes 16. Ou seja, nós vamos usar agora uma propriedade lá das congruências que nós vimos, que eu posso elevar ambos os lados dessa congruência aqui por 6.250. Isso daqui é congruente a 1 elevado a 6.250, mais 1 elevado a 6.250 é 1. E isso daqui é 2 elevado ao 100.000, módulo 17. E quem é o resto? Aqui ele. É 1. Então, o resto da divisão do 17 por... do 2 elevado a 100.000 por 17 é 1. Olha só que nós não tivemos trabalho praticamente braçal algum. Simplesmente fazendo menção a um teorema usando uma ideia inteligente. Ok. Então vamos ver aqui. Vou apagar aqui a tela, vamos ver um outro exemplo. Vamos ver. Vou resolver mais um exemplo para fechar a aula de hoje, tá? O último exemplo. Mostre que 13 divide 2 elevado a 70 mais 3 elevado a 70. Que a gente vai fazer isso? Bom, eu já fiz uma questão envolvendo o teorema de Wilson, já fiz uma do Fermat, e do Euler e Fermat é praticamente a mesma coisa, e essa questão aqui vai sair usando essa mesma ideia do Euler com Fermat. Porque veja que o 2 não divide 13 e 3 também não divide 13. Então, o primeiro fator a observar, 2 não divide 13 e 3 também não divide 13. Primeira observação. Então, ambos cabem no Fermat. Ambos cabem no teorema de Euler. Ok. Então, vou começar pelo 2. Então, do teorema de Fermat, 2 elevado a 13 menos 1, que é 12, é congruente a 1 módulo 13. Ou seja, se eu elevar a 5 todo mundo, 2 elevado a 12 elevado a 5, isso daqui é 2 elevado a 60, que é congruente a 1 elevado a 5, que é 1, módulo 13. Mas, 2 elevado a 5, isso daqui é 32. E 32 dividido por 13 dá 26, sobra 6, né? Então, é congruente a 6, módulo 13. Então, se eu elevar isso aqui ao quadrado, 2 elevado a 10, é congruente a 6 ao quadrado, que é 32, mas 32 dividido por 13 é... Opa, 32 não, né? 36. Mas 36, 39 já daria, né? Então, 36 é congruente a menos 3, módulo 13. Mas por que eu elevei ao quadrado? Simples.
eu já tenho 2 elevado a 60 aqui, então bastava a 10. Então, por isso que eu peguei o 2 elevado a 5 para levar ao quadrado para ficar 2 elevado a 10 para acrescentar aqui. Pois 2 elevado a 60 vezes 2 elevado a 10 é igual a 2 elevado a 70, que é congruente a 1 vezes menos 3, ou seja, é congruente a menos 3, módulo 13. Então, vamos guardar esta informação aqui. Vamos agora partir para o 3 elevado a 70. Né? Então, mas eu sei que 3 ao cubo é 27. E 27 é congruente a 1, módulo 13, a princípio. Segura aí, né? Mas como 3 elevado a 3 é congruente a 1, eu posso pegar uma potência e elevar logo aqui para ficar próximo do 70. Eu posso elevar 23, ou seja, 3 elevado a 3 elevado a 23. Isso aqui é 3 elevado a 69. É congruente a 1, módulo 13. Vamos dar um espacinho aqui. Então, 3 elevado a 69 é congruente a 1. 1 elevado a 23, né? Mais 1 elevado a 23 é 1. Então, multiplica por 3 dos dois lados. 3 elevado a 70 é congruente a 3, módulo 13. Então, temos a segunda informação. Então, eu tenho que 2 elevado a 70 é congruente a menos 3, e eu tenho que 3 elevado a 70 é congruente a 3. Então, somando tudo, ambas as congruências, temos que o 2 elevado a 70 mais o 3 elevado a 70 é congruente a 3 menos 3, que é congruente a 0, módulo 13. Mas você pergunta, mas por que eu posso somar? Uma das propriedades que nós vimos na aula de congruência. Né? Uma das proposições. Ou seja, se a soma desses números é congruente a 0, módulo 13, é porque o 13 divide a soma desses dois números. Ou seja, o resto da divisão de 2 elevado a 70 mais 3 elevado a 70 por 13 é 0. O que conclui o que a questão está pedindo para mostrar. Tá? Então, vou limpar aqui a tela. E parar aqui a apresentação. E essa daqui foi a nossa aula de hoje, finalizando o conteúdo para a nossa terceira prova, tá bem?